grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite, graça e paz, irmãos. Vencemos mais uma semana. E essa semana foi uma semana que todas essas músicas que a gente cantou foi refletida na minha vida, e eu espero que na sua também. Louvar a Deus por quem Ele é, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. É um prazer estar nos atos do Senhor. Então, que isso possa ser um prazer também na sua vida.
Nós desejamos uma boa noite mais uma vez. E essa próxima música que a gente vai cantar foi uma música pedida lá no YouTube. E se eu me humilhar. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abrir os olhos no meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia
vale um dia no centro do querer do nosso Senhor do que qualquer outra coisa. Rei das Nações. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por quem Tu és, te agradecemos porque o Senhor cura as dores da nossa alma, te agradecemos porque o Senhor nos dá forças para enfrentar esses dias de tribulações, Senhor. Como tem sido dias difíceis, todos os dias têm sido dias de incertezas, dias que a gente não sabe como é que vai decorrer o dia, Senhor. Mas cremos que o Senhor está no controle de tudo e tudo passa por Ti, Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor é Rei das Nações, Senhor. Nos dá paz, nos dá uma consciência tranquila, Senhor. Que a gente possa descansar nos Teus braços, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Oi, gente, graça e paz, boa noite para você e sua família. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Nesse momento em que a gente separou para cultuar a Deus juntos nesse início de semana. Mais uma semana se passou. Na verdade, quase 2 meses se passaram desde que começou a quarentena. Você já pensou nisso? A quarentena começou, assim, mais de isolamento social na segunda quinzena de março. A gente está entrando agora na segunda quinzena de maio. Então significa que já passaram 2 meses. E Deus nos ajudou até aqui a passar esse tempo todo. Agora está mais perto do final
do que longe, né? A maioria das estimativas aí vão no máximo até junho, quinzena de junho. Então, a gente chegou até aqui, a gente segura mais um pouco, né? Então, eu quero agradecer a Deus por isso. Certamente que você também tem muita coisa para agradecer a Deus. E aí, eu estava pensando nesse tempo que a gente está em casa, sobre o tempo. Sobre tempo. O que quer dizer tempo, né? E aí eu lembrei de um texto de Eclesiastes capítulo 3. Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí. Eclesiastes capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta aí. Então, como Deus tem nos abençoado nesse tempo, como a gente tem experimentado a partilha e temos podido abençoar outras pessoas também. Mais uma vez nessa semana a gente abençoou várias pessoas aqui, e podemos também fazer isso não só porque você também tem participado disso, mas porque Deus tem usado outras organizações, algumas que são parte da sua igreja, outras não, mas que têm abençoado a comunidade através da sua igreja. Então eu quero dizer isso a você, como tem sido bom experimentar a provisão do Senhor e ver a provisão chegando a famílias, a crianças, a adultos, a idosos, através daquilo que você tem feito, né? E eu quero convidar então você a gente pensar nessa semana sobre tempo. Então abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3 e quero ler com você até o verso 14. Eclesiastes 3, 14, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo de Deus que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem ou do ser humano o desejo pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus faz assim para que todos o temam. Senhor, muito obrigado mais uma vez essa noite aqui, por estarmos aqui, todos reunidos em torno da Tua Palavra, louvando ao Senhor, nos reunindo em família, nos reunindo em igreja, como igreja, em lugares diferentes, distantes geograficamente, mas próximos no coração e no propósito de adorarmos juntos ao Senhor aqui essa noite. Obrigado pela Tua Palavra, por aquilo que já cantamos, por aquilo que já dissemos ao Senhor. O desejo do nosso coração, então, é que o Senhor continue a falar ao coração da Tua igreja agora. Cada pessoa que está em casa esteja atento, atenta a aquilo que, nesse momento, o Senhor também vai nos falar. Obrigado pela vida desses irmãos e irmãs aqui, que estão aqui essa noite, dessa equipe, que tão guerreira e que tem abençoado a vida da Tua igreja. Que o Senhor abençoe cada um deles
E muito obrigado porque a gente tem sido vitorioso sobre as artimanhas de Satanás para que isso não aconteça, para que essas gravações não aconteçam. Mas o Senhor tem nos dado vitória sobre todas elas e nós agradecemos por isso. Então que o Senhor continue a falar ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, por que foi que eu pensei nesse texto? Eu estava pensando em tempo, né? Salomão, que foi o autor desse texto aí, ele emprega a palavra tempo 28 vezes. Só no capítulo 3. A gente não leu o capítulo 3 até todo, né? E Salomão é um camarada bom também da gente ouvir, porque ele foi alguém, e você pode ler sobre isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, é um momento em que Salomão ele é proclamado rei, ele tinha inclusive se casado com a filha de um rei, e aí ele é proclamado rei, e quando ele vai falar com Deus, Deus diz: o que é que você quer? E ele pede a Deus, reconhece a bondade de Deus com Davi. Ele diz que Deus cuidou de Davi. E ele pede a Deus sabedoria. Salomão pede a Deus sabedoria e Deus responde a ele, diz o texto, que porque ele pediu sabedoria e não outra coisa, ele seria ricamente abençoado, ele ia viver bem. Então, quando a gente olha para esse Salomão que escreve Eclesiastes, Eclesiastes é um exercício de filosofar. Ele pensa sobre a vida na ótica de quem é Deus, de onde Deus está. E aqui no capítulo 3, o que ele está dizendo é que todas as coisas do tempo, do nosso tempo, estão sob a ação e vontade soberana de Deus. É difícil a gente entender esse negócio de vontade soberana de Deus. Primeiro porque muitas vezes a vontade soberana de Deus ela parece entrar em conflito com o livre-arbítrio humano. Tem um livro do D.A. Carson, que é um livro muito bacana, e que ele fala sobre isso. Ele fala sobre soberania divina e vontade humana. Então, aqui no texto, nesse texto que a gente está lendo, que fala sobre a soberania de Deus que se revela no tempo, como até o tempo está sob a autoridade de Deus, né? Então, Salomão começa aqui falando no capítulo 3, lembrando ao ouvinte que para tudo tem uma ocasião certa. No Antigo Testamento, há poucas palavras para definir essa questão do tempo aqui no texto. Mas no Novo Testamento, há pelo menos duas palavras que vale a pena a gente pensar sobre tempo. A primeira delas é cronos. Cronos lembra a palavra cronologia, né? Aquilo que tem a ver com a marcação, com a divisão, com o relógio. Esse negócio que a gente criou para tentar demarcar o tempo. Quem inventou que o dia tem 24 horas, quem demarcou as 24 horas, quem dividiu os dias da semana e estipulou o calendário, fomos nós, seres humanos, né? A gente está no calendário da era cristã, então a gente está no ano 2020, mas no calendário indiano já está no ano tal. Então cada cultura inventou uma maneira de demarcar o tempo. Então esse é o tempo cronológico, esse é o tempo que corre aqui entre a gente. Na Bíblia há uma outra palavra para tempo no Novo Testamento. Essa palavra se chama kairos. E o sentido da palavra kairos quer dizer plenitude. Enquanto cronos tem a ver com a vida aqui da gente humana, kairos tem a ver com o tempo de Deus. O tempo de Deus para a plenitude de Deus acontecer. Então, quando o Eclesiastes aqui ele é escrito, ele evoca essa ideia de que há um tempo que é o nosso tempo, mas que está sob o comando de Deus. Então, essa é a primeira coisa, gente. Por quê? Primeiro porque Salomão convida aqui quem é o ouvinte a perceber os tempos. E essa é uma razão porque a gente fica tão ansioso, né? A gente mapeia o tempo, a gente estipula o tempo, a gente cria a nossa agenda, e desde março a gente não pode executar a nossa agenda, né?
Hoje é sexta-feira. Numa sexta-feira convencional, a gente não estaria aqui. O pessoal está brincando aqui porque eu falei da sexta-feira, né? É fogo. Então, a gente estaria num dia normal e a gente estaria as meninas na escola e de tarde cada um tem a sua atividade. E a maneira como o tempo funciona e a maneira como a gente reage a essa mudança do tempo mostra de fato se o nosso coração é um coração disposto a vivenciar esse momento que a gente está vivendo aqui. Salomão está tentando dizer aqui que nem todo tempo é tempo de abraçar. Salomão está tentando dizer aqui que nem todo tempo é tempo de falar. Ele está dizendo que ao invés do tempo ser cíclico, como a gente acha que às vezes o tempo cronos ele está dizendo que há essas variações no tempo e que a gente tem que aprender a viver com essas variações. Eu gosto muito do texto de Filipenses, você sabe disso, especialmente o capítulo 3, verso 12. Foi um texto que Deus usou para me trazer assim, muito fortemente para a caminhada como discípulo dele. E lá em Filipenses 3, Paulo diz que é preciso esquecer as coisas que ficam para trás. E essa é uma fonte de muito adoecimento para muita gente, porque não consegue vivenciar a mudança do tempo. Eu não estou falando de clima, eu estou falando de tempo. Ou seja, um ciclo da vida terminou, o tempo de abraçar passou, agora é o tempo de deixar de abraçar, o tempo de falar passou, agora talvez seja o tempo do silêncio, e a gente não consegue viver com essa mudança de tempo. A gente fica tentando viver aquilo que passou. Eu quero abraçar agora. Então, agora não dá. O tempo, tem tempo de abraçar e tem tempo de deixar de abraçar. Então, Salomão convida a gente a perceber e viver aquilo que é possível. Aquilo que é possível. Você sabe que nas religiões pagãs haviam cultos em que nos rituais desse culto se tentava controlar o tempo. Você sabe que às vezes haviam rituais, inclusive no Antigo Testamento, de tentativas de povos pagãos de realizar alguma coisa para controlar o tempo. Então, eles achavam que podiam fazer alguma coisa e o tempo ia acontecer de acordo com aquilo que eles tinham feito. A gente continua assim. A gente continua querendo controlar o tempo, controlar a agenda. Mas Salomão, que foi alguém que vivenciou sabedoria, né? Que foi um homem extremamente sábio. Salomão convida a gente aqui a perceber a mudança, sabe? A nós sermos flexíveis. Eu ouvi uma parábola uma vez, não sei se você já ouviu, de que em grandes tempestades há duas árvores que exemplificam o que pode permanecer e o que não pode permanecer. A primeira delas é um baobá. A gente tem até um baobá aqui em Recife, numa praça aqui de Recife, lá em Santa Amaro. Se não me engano é de Santa Amaro. E aí o baobá é uma árvore que, para você cercar o baobá, ela é uma árvore que é centenária, vive muitos anos, muitas décadas, acho que até séculos. E várias pessoas precisam ficar ao redor da baobá. O baobá ela é uma árvore sólida. E há uma outra árvore. A outra árvore é o bambu. Quem aqui já foi no acampamento, né? No acampamento da igreja. Na entrada do acampamento tem vários bambus. Dependendo da época do ano, você vê esses bambus bem inclinados. Pois é, você sabia que em época de tempestade, a probabilidade de uma dessas duas árvores ficarem é maior para o bambu? Você pensa assim, né? O baobá é mais resistente, ela é mais forte, então ela vai aguentar a tempestade. Na verdade é o contrário. A maior probabilidade de permanência é do bambu, porque o bambu, na tempestade, ele se inclina. Então, o texto de Salomão aqui no capítulo 3 aqui de Eclesiastes está convidando a mim e a você a gente ser flexível e se inclinar para as mudanças desse tempo que a gente está vivendo. Você já pensou que toda crise é uma oportunidade? Eu tenho um amigo que diz que toda crise é o embrião da mudança, né? Então, quais são as oportunidades desse tempo que nós recebemos?
Bom, eu não sei na sua família. Na minha família, várias oportunidades surgiram de coisas que eu não podia viver antes, porque a minha agenda, a minha maneira de viver o Cronos, não dava certo. E agora ela surgiu. Agora de manhã eu posso tomar café com a minha família. Agora à noite eu posso fazer um culto com a minha família. Coisa que eu não fazia porque eu chegava de 10 horas da noite em casa. Talvez você possa jogar com a sua família. Jogar um Uno, jogar um dominó, fazer um concurso de dança, jogar videogame, sei lá. De que maneira esse tempo agora, que como diz Eclesiastes, é um outro tempo aqui, a gente tem aproveitado. Como o bambu, a gente tem se inclinado para aproveitar esse tempo. E esse é o primeiro convite que eu quero fazer a você. Que nós possamos olhar novamente ao nosso redor e aproveitar as oportunidades desse tempo. Jesus tentou ensinar isso aos discípulos. Jesus tentou ensinar aos discípulos a não possuírem, mas a usufruírem. Qual é a diferença? A diferença entre os discípulos usufruírem e possuírem é que Jesus diz aos discípulos: vocês podem entrar na cidade e vocês vão de casa em casa. Se alguém abrir a porta e oferecer alguma coisa para vocês comerem, vocês podem comer. Se a pessoa não oferecer, vocês podem ir para outro lugar. Não levem muita coisa com vocês. Jesus está ensinando os discípulos a terem um peso leve para a vida. O problema é que à medida em que a vida vai passando, a gente é como se a gente tivesse uma bolsa aqui, uma mochila, né? E a gente vai jogando treco nessa mochila o tempo todo. E a bagagem vai ficando mais pesada. De coisas que a gente vai comprando, de coisas que a gente vai consumindo, de coisas que a gente vai construindo. Elas vão ficando na bagagem. E quando chega um tempo em que a gente precisa mudar o ritmo, a bagagem está muito pesada. Salomão então está convidando aqui a mim e a você a gente perceber esse tempo. É tempo de aliviar a bagagem. Você sabe que o pastor Rick Warren, no livro Vida com Propósito, ou Vivendo com Propósito, ele diz que a dor é o grande megafone de Deus. As mudanças e as tragédias são o grande megafone de Deus. Veja, é diferente de dizer que Deus enviou a tragédia e dizer que Deus utiliza a tragédia como um megafone. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na nossa vida normal, cotidiana, sem isolamento, sem quarentena, a gente não escuta bem, a gente não observa bem. Mas aí quando vem um momento assim de isolamento, é aí que o nosso coração precisa mudar o ritmo, e a gente começa a sentir dor por medo, dor por ansiedade, dor por preocupação. Não estou falando só da dor física, somática não. Eu estou falando da dor assim, de a vida não está no mesmo ritmo. Aí às vezes é nesse momento então que a gente escuta Deus gritando no megafone: escute, viva diferente. Talvez você tenha ouvido que as pessoas têm dito que talvez a gente viva um mundo completamente novo depois disso. Em parte eu acredito nisso. Em parte eu acredito que a gente vai ter um mundo novo. Eu não sei se essa novidade vai durar muito tempo, mas eu espero que a gente viva um mundo novo para melhor. Talvez até nesse tempo a gente reaprenda a viver de uma maneira diferente. Talvez a gente reaprenda a dizer assim: eu não preciso mais viver de maneira tão acelerada. Talvez a gente possa dizer assim: eu posso reorganizar minha agenda para estar mais próximo da minha família. Então esse tempo é um tempo da gente parar o coração, parar a dinâmica, né? Se parar o coração dá errado, né? Parar a dinâmica da vida e perguntar a Deus: quais são as oportunidades que Deus está dando a mim e a você nesse tempo? Porque em tempo de dor, parece que a gente fica mais atento àquilo que Deus está falando. E eu quero convidar você então a você ouvir aquilo que Deus está falando aqui no texto. E aí no verso 10, na parte final, no verso 10, aliás, desculpe, na parte da metade do verso 11, Salomão diz assim:
também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Toda vez que eu disser homem, você entenda ser humano, tá bom? Deus então pôs no coração do ser humano o anseio pela eternidade. E mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. O que é que Salomão está dizendo aqui então? Salomão está dizendo assim: olha, como é que funciona a vida da gente? A vida da gente então é só comprar, consumir, trabalhar? O que Salomão está dizendo aqui então, aqui nesse verso, ele está dizendo que nós fomos criados para a eternidade. Nosso coração foi criado para a eternidade. Então ele diz aqui que não há nada melhor para nós do que encontrar a felicidade e praticar o bem. Como é que estava a sua dinâmica de vida nesse tempo, antes do isolamento? Como é que estava essa prática de fazer o bem? Quem sabe agora nessa parada, nesse isolamento, Deus não está convidando a você a refletir sobre a sua prática cristã. Tiago diz que a fé sem obras é morta. O que ele está querendo dizer com isso é que a fé sem prática, sem ação concreta, só o crer pode ser morto se ele não vem acompanhado de prática. E aí Salomão vem aqui e diz que encontrar a felicidade e praticar o bem de um coração que foi criado para a eternidade é plano de Deus também para esse tempo. No verso 13, então, já indo para o final, Salomão diz assim: descobri também, escute bem, que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eu acho que você conhece alguém assim. Acho que você conhece alguém que só trabalha. E aí Salomão está dizendo aqui que às vezes a gente está no ritmo de vida que está só num desses dois extremos. Só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho. E aí perde o sabor de viver. De usar o dinheiro que foi ganho com tanto suor para partilhar o dinheiro com a família, para fazer o bem, para fazer uma viagem, para comprar um presente, para tomar um café, para compartilhar com a igreja, para sair com os amigos. Salomão está dizendo que essas coisas também são importantes, porque senão que sentido teria a vida se a gente só trabalha? Então Salomão está dizendo: olha, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado é um presente de Deus. Eu não sei como era na sua casa quando você era mais novo, mas comigo acontecia assim. Quando eu era menor, quando eu sabia que no outro dia ia ter alguma coisa importante, eu ia ter um presente, eu ficava na expectativa. A maioria das crianças são assim, eu acho. Elas não conseguem dormir, né? Porque sabem que vai acontecer outra coisa. E aí a outra coisa acontece. Imagine que essa criança está numa expectativa muito grande e o presente chega, mas a criança não abre. É isso que Salomão está tentando dizer aí. Gerou tanta expectativa, teve tanto trabalho, ficou sem dormir, ficou, enfim. E aí o presente chegou e ele não usufruiu. É isso que Salomão está dizendo. Usufrua da vida, que é um presente que Deus lhe deu. Tem muita gente hoje com medo da morte, mas tem muita gente hoje que não aproveita a vida que tem. Então eu quero convidar você, para você aproveitar a vida, como Salomão está sugerindo. Temer sua morte, aproveite a vida. Então, mais do que temer a morte, né? A gente precisa aproveitar a vida. Tem gente que está em isolamento social agora, mas tem gente que estava em isolamento da vida antes de agora. Então o convite de Eclesiastes é aproveitar a vida. Como é que você tem aproveitado a vida que Deus lhe deu?
A Bíblia diz que aquele que se torna discípulo de Jesus, que Jesus é Senhor da sua vida, se torna nova criatura. É outra vida diferente. Como é que você tem aproveitado a vida que Deus lhe deu? A vida está passando, né? A gente está envelhecendo. E quando chegar no fim da vida, eu não sei se você já teve essa oportunidade de conversar com alguém bem idoso. A gente tem um irmão daqui da igreja que já chegou nos 100 anos já, irmão Hernando. E aí, como às vezes é bom chegar lá na casa do irmão Hernando e ouvir uma história da vida dele, de uma aventura, de uma coisa que ele viveu intensamente. Quero convidar você a pensar nisso. Salomão está dizendo exatamente isso. Descobri também de que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Por último, nessa parte aqui que a gente está estudando essa noite, ele diz assim: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus fez assim para que os seres humanos o temam. O que é que ele está querendo dizer? Você vai no capítulo 3, você vê esse fluxo de texto, relembrando que Deus, Ele é soberano. Que as coisas que Ele faz e que Ele deseja que permaneçam para sempre, permanecerão. Então eu quero convidar você a nessa semana, mais do que pensar no isolamento social e nas coisas que a gente não pode fazer, eu quero convidar você a pensar nas coisas que você pode fazer, nas oportunidades que essa crise trouxe a você, nas oportunidades em relação à sua família, nas oportunidades em relação a outras pessoas. De repente eu ligar para um amigo. Essa semana eu liguei para um amigo que está lá na Bahia, acho que fazia uns 6 meses que eu não falava com ele. Liguei para ele, a gente passou quase 1 hora no telefone. Quando é que eu ia ter tempo de ficar 1 hora no telefone num dia de semana, de dia? Nunca, né? Mas na quarentena surgiu a oportunidade. Então quero convidar você a aproveitar a oportunidade daquilo que dá para fazer, aquilo que não dá para fazer. Deus é soberano. Ele está tomando conta da gente, está tomando conta da nossa semana, daquilo que a gente precisa, não daquilo que a gente quer, mas daquilo que a gente precisa. O que a gente precisa, Deus está tomando conta. Então, aproveite a vida, refaça o planejamento da sua vida. Se a possibilidade de deixar de viver passou pela sua cabeça, não deixe que a possibilidade de deixar de viver permaneça na sua cabeça. Reavalie a sua vida e pense como você quer viver para frente. Faça projetos de futuro. Volte a sonhar. Planeje algo que você não tenha feito daqui até aqui. Pense no futuro com a sua família. Pense no futuro com o seu casamento, com a sua esposa. Planeje algo diferente com ela para o futuro. Planeje um tempo com seus filhos. Planeje um tempo com seus amigos. Porque se teve uma coisa que a gente está percebendo nesse tempo de quarentena, é que nós somos, como disse Salomão, como um vapor. Que hoje estamos aqui e que amanhã não estamos mais. Então, vamos aproveitar sabiamente a vida. Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos conduzir. Quero convidar você a aproveitar a sua vida, a aproveitar as oportunidades que você está tendo agora na sua vida e perceber que Deus é soberano, que aquilo que tiver que permanecer para sempre permanecerá, e que se Deus determinou assim, nada pode ser acrescentado, nem nada pode ser tirado, porque Deus tem sempre a última palavra. E sabe o que conforta o meu coração sempre? Mais do que saber que Deus é soberano, é saber que Deus nos ama. Que o ápice do seu amor por nós, da demonstração do seu amor por nós, foi ter entregue o seu filho por nós na cruz. Toda vez que você se questionar, será que o que eu estou passando é fruto da raiva de Deus por mim? Quero convidar você a descansar em Deus, perceber que Deus provou todo o amor que Ele tinha por você, pelo fato dele ter enviado Jesus para morrer por mim e por você
naquela cruz. Então Deus não só é um Deus que é soberano, mas Ele é um Deus que ama, que nos ama, que ama a mim e a você, e que até aqui na nossa vida estava dizendo: aproveite o que eu lhe concedi, aproveite a sua família, aproveite seus amigos, aproveite a sua vida. Então aproveite essa semana, planeje novamente a semana, pense na semana, aproveite o tempo com a família, o tempo com sua esposa, aproveite aquilo que Deus lhe ajudou a construir até aqui. Quero aproveitar para orar com você, a gente orar juntos aqui por essa semana que está começando, mais uma semana desafiadora para mim e para você, mais uma semana em que Deus está presente, em que Deus está aqui e está aí junto com você e com sua família. Quero lhe convidar a inserir na sua semana um tempo de oração e estudo da palavra com a sua família. Às vezes a gente terceiriza o ensino bíblico. A gente vai para a igreja, ou melhor dizendo, a gente vai com a igreja, né, se reunir para cultuar, para estudar a Bíblia, e a gente esquece o valor da gente partilhar entre família. Essa é uma oportunidade de parar para orar. Faça um PG na sua casa com sua família. Ouça seus filhos pequenos, o que eles estão pensando, o que é que está passando no coração deles, o que eles estão pedindo a Deus. Leia um texto bíblico e peça para eles explicarem o que eles entenderam. Vai ser um momento extraordinário para você e para a sua família. É um negócio maravilhoso. Experimente fazer isso. Então invista tempo estudando a palavra. Senhor, nessa noite nós agradecemos aqui por esse momento aqui de estudo da Tua palavra, por tudo que o Senhor nos falou através das músicas, por esse culto, pela bênção de estarmos aqui. Que o Senhor continue a nos ajudar a perceber a Tua ação e a Tua vontade sobre a nossa vida e sobre a nossa família nessa semana. Tempo de crise é tempo de oportunidade. Crise é a oportunidade de refletir. Crise é a oportunidade de viver, de desafiar a vida, de desafiar na vida. Então que o Senhor nos ajude a viver assim. Cada pessoa que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que essa pessoa pense nas possibilidades para essa semana. Talvez até alguém que está nos assistindo, Senhor, esteja em isolamento dentro da sua casa, enquanto alguns estão com a família isolada, outros podem estar dentro de um quarto. Quero pedir que essa pessoa, mesmo naquele quarto, encontre e pense sob a Tua direção em oportunidades que o Senhor tem nesse tempo. Que a gente use bem as oportunidades, que a gente usufrua daquilo que o Senhor nos concedeu, para que a vida faça sentido, para que aquilo que a gente conseguiu com tanto trabalho possa gerar felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor. E felicidade não vem com dinheiro, felicidade não vem com emprego, nem com bens, mas na maneira como a gente usufrui dessas coisas, com a nossa família, com os nossos amigos, com a igreja, com as pessoas a quem a gente quer bem. Então que o Senhor nos ajude a viver assim, que o Senhor abençoe a Tua igreja. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer a você que a gente continua orando pela sua vida. Quero dizer a você que a gente continua orando por você que está trabalhando nesse período. Você que tem precisado sair e que tem enfrentado esse medo. Essa semana atendemos muitas pessoas que estão com medo de trabalhar. Confie em Deus. Faça a sua parte, se cuide e confie em Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Esse momento aqui, né, logo após a reflexão, é o momento em que a gente faria no momento de culto partilha. Eu lembro que uma vez uma pessoa
eu já fiz essa pergunta e uma pessoa também fez essa pergunta uma vez para mim, dizendo assim: pastor, por que a gente faz o momento de partilha de dízimos e ofertas no culto? A gente não podia tirar esse momento do culto e fazer outras coisas, e durante a semana as pessoas levarem à igreja? E eu lembro de um professor muito querido, que eu fiz essa pergunta a ele, eu era seminarista ainda quando eu vi isso pela primeira vez, e ele, até hoje eu me lembro, ele disse: porque partilha é um ato de culto. Quando eu partilho o que é meu, quando eu entrego meus bens, quando eu entrego meu dinheiro, isso também é culto a Deus, isso também é sacrifício a Deus. Por isso, nesse momento que a gente ia estar fazendo esse momento de partilha aqui, quero convidar você também a pensar nisso. Partilha é um ato de fé. Eu partilho meu dinheiro e meus bens, não só porque eu vejo que isso é usado para abençoar tantas pessoas, mas porque isso também é um ato de fé. Eu aprendo que a minha vida não está no dinheiro e que Deus tem provido o suficiente para aquilo que eu preciso. Quero convidar você nesse tempo também a pensar nisso, a partilhar e a ser generoso. Generoso com as pessoas que estão ao seu redor e também generoso para com a sua igreja. Que Deus abençoe você. Às quintas-feiras nós estamos aqui na parte da tarde, e aí, se você quiser vir, a gente lhe recebe aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua semana, abençoe sua família. O que você precisar, a sua igreja está aqui. Você precisar ser ouvido, nós estamos aqui. Se você precisar de uma oração, de um aconselhamento, pode entrar em contato, que a gente faz isso virtualmente, tá bom? Se precisar de alguma ajuda, mantimento, alguma dificuldade, Deus tem nos dado a graça da gente estar conseguindo partilhar com quem está precisando, e a gente continua crendo nisso, que Deus vai nos dar a graça para a gente continuar fazendo isso. Se você é alguém que precisa, entre em contato com a gente. Quero convidar você também a ser doador, né? Seja doador. Você vai fazer sua feira, separe algo a mais para partilhar com quem não tem. Se você recebeu alguma bênção especial também, separe uma parte, separe uma roupa, separe um alimento, separe algo para abençoar a vida de alguém, tá bom? Que Deus te abençoe. Viva a vida que Deus lhe deu. Aproveite a semana com as oportunidades que Deus está lhe dando, tá bom? Um cheiro. Deus abençoe. Minha voz pôs liberto sou.
Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Vem aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. O Teu nome bem dizer que eu sou Teu, eu sou Teu. Tudo que sou está em Tuas mãos de amor, e eu sou Teu, eu sou Teu. Com você o pouco é muito, sem você o muito é pouco. Jesus sempre será a razão do nosso viver. Esse tem que ser o nosso desejo do nosso coração. Que Ele seja a razão, que Ele seja o centro. Com você o pouco é muito, sem você o muito é pouco. Você é a razão do meu viver, é tudo em mim. Tua graça é o que me basta, Tua presença me ampara. Você é a razão do meu viver, é tudo em mim. E quando as lutas tentam me abater, eu posso erguer uma canção para Ti. Obrigado, Deus, eu sei que tudo posso, Você me fortalece. Na alegria ou na dor, eu sei que tudo posso, Você me fortalece. Com Você o pouco é muito, sem Você o muito é pouco. Você é a razão do meu viver, é tudo em mim. Tua
Boa semana, irmãos. Que o Senhor nos abençoe.